história que levou à criação da Embraer é contada no livro do jornalista Rui Gonçalves Barbosa. Ele conversou com Giovana Bubniak. E a gente conversa com Rui Gonçalves Barbosa, que é jornalista e também escritor, e que lançou recentemente o livro Saga do 14 Bis, a criação da Embraer. Bom dia, Rui. Primeiro eu gostaria de saber o que motivou você a escrever sobre a história da aviação brasileira, mas principalmente a focar especificamente na trajetória da Embraer. Olá, Giovana. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e... essa história começa com uma curiosidade que já vinha de muito tempo, né? Jornalista tem sempre algumas coisas que nos incomoda. E uma coisa que me incomodava era não saber por que a gente tinha uma indústria que construía aviões e tinha muito sucesso no mercado mundial, e a gente não tinha outras indústrias em outros segmentos com tanto sucesso e tanta projeção. Não é que o Brasil não tenha nenhuma outra, o Brasil tem outras empresas, mas nenhuma com essa projeção. Se você for lá no ranking de exportações brasileiro, você vai ter lá commodity como minério de ferro, soja, acho que milho, eu não me lembro exatamente o ranking, mas as primeiras posições são ocupadas por produtos basicamente agrícolas ou minerais. E aí vem a Embraer, portando aviões, e depois voltam para as commodities. Isso eu vi uma vez fazendo uma matéria sobre exportações e ficou na minha cabeça. Então, eu acho que começa dessa curiosidade para entender esse processo como um todo e por quê. E aí já é pegando carona também numa inquietação do seu Osiris Silva, por que se a gente tem o Santos Dumont, a gente demorou tanto para ter essa indústria? Né? Então, foi esse o começo da história. Queria saber, assim, sobre o processo de pesquisa. Foram 3 anos de pesquisa, escrita, enfim, até o livro estar pronto. E quais foram para você os maiores desafios? Eu tive uma grande sorte, porque em 2016 eu fui ser editor-chefe de uma revista de aviação. E o seu Osiris era o colunista principal da revista. Então, a partir daí eu comecei a ter um contato com ele, que alimentou ainda mais essa curiosidade que eu já trazia, e eu percebi que seria necessário começar a escrever algo para contar essa história. Então, de 2016 em diante, eu comecei a ficar muito atento. Em 2017, eu ingressei no Invoz, que é uma associação aqui de São José dos Campos, acho que muita gente já conhece, faz 7 anos, e essa associação foi criada pelo seu Osiris Silva. E aí eu me mudei para São José dos Campos, para ficar mais perto do Invoz e com oportunidade de trabalho aqui, e a gente começou a construir dentro do Invoz um acervo de memórias do seu Osiris. E nesse processo a gente fez uma série de gravações. Então ali eu acho que é a semente do livro. Ali eu comecei a ouvir mais as histórias, o que o seu Osiris pensa, como ele pensa, quais são as ideias que ele defende. E ali o personagem começou a se desenhar diante de mim. E em 2021... aí sim, a gente queria contar essa história do seu Osiris e achava que a gente já devia ir direto para o audiovisual, tentar um documentário, algo do gênero. Mas diante de uma série de dificuldades de produzir um documentário, ainda mais no meio da pandemia, a gente acabou optando pelo livro. E que o livro sirva, então, como um pré-roteiro desse documentário ou de um filme que possa vir a nascer daqui a alguns anos, vamos ver. Você citou Osiris Silva e você teve a oportunidade com esse trabalho de entrevistar alguns dos ex-colaboradores da Embraer. O que você pode falar, né, dessas interações que você teve, do que você leu, assim? Como que você colocou isso dentro da narrativa do livro? Uma coisa que eu ouvia do seu Osiris, toda vez que a gente falava, Osiris Silva, fundador da Embraer, ele sempre falava assim, eu não fiz sozinho. Então ele sempre foi muito, muito humilde em não pegar para ele só os louros dessa conquista. Então, olha, muita gente trabalhou e muita gente envolvida. Então, com o relacionamento com o pessoal que trabalhou com seus Osiris e trabalhou na Embraer, gente da primeira geração de colaboradores, gente ainda do PAR, né, que é o departamento dentro do DCTA, onde foi construído o Bandeirante, alguns nomes começaram a surgir. E aí eu comecei a entender quem eram as pessoas importantes nesse projeto e aí começamos a identificar quem eram as pessoas fundamentais. Porque, logicamente, que se você for elencar, tem uma quantidade enorme de gente envolvida nisso. E aí o desafio foi identificar quem eram as pessoas fundamentais para isso. Então essas conversas me ajudaram a identificar efetivamente quem eram essas pessoas. Teve algum fato assim que você não conhecia ou que foi
novidade para você, conversando com essas pessoas? Eu acho que no final das contas, como eu faço uma costura que não é só a história da Embraer, é a história do Brasil que levou à criação da Embraer. Então eu começo com Santos Dumont e vou até o decreto de criação da Embraer. Então a história parte no dia 23 de outubro de 1906, que é lá em Paris, com Santos Dumont voando 14 bis, e a história encerra no dia 19 de agosto de 69 com a criação, a assinatura do decreto de criação da Embraer. Então, no final das contas, também foi uma descoberta para mim muitas relações entre os movimentos políticos do Brasil do século XX com as pessoas da aviação e como isso era realmente algo bastante estratégico para o país, apesar da gente sempre ouvir muito que isso é estratégico, mas a gente não dá o devido respeito, o devido peso e a devida atenção às questões estratégicas. É um mal nosso que esse livro também mostra. E aí, então, eu fui construindo essa história, entendendo essas relações. Então, eu comecei a conhecer um pouquinho mais do movimento tenentista em 22, com mais profundidade, entender como é que ele aconteceu, por que ele aconteceu, quais foram os desdobramentos. Mergulhei numa revolução, a Revolução de 1924 no Brasil, que o mesmo grupo de 22 tentou novamente derrubar o governo oligárquico brasileiro. Aí todo aquele período até a Revolução de 30. Então a história vai contando como é que o Brasil está se desenvolvendo política e economicamente, como é que é o emprego do avião e a estrutura e a infraestrutura aeronáutica correndo paralelamente, e a história desses personagens. Então a gente tem várias histórias sendo contadas paralelamente para desembocar na Embraer. Agora, de que maneira você vê essa evolução tecnológica, então, ao longo desse tempo? No primeiro momento, você percebe, assim, a primeira coisa que você se dá conta não dava para o Brasil entrar na aviação junto com os países europeus. Apesar de Santos Dumont ter participado dos primeiros avanços nesse segmento, o Brasil era um país agrário, principalmente exportador de café, com um mercado interno baixíssimo e uma população tremendamente analfabeta. Não tinha indústria, não tinha esse perfil. Então, não iria para frente qualquer incentivo. As Forças Armadas também tiveram dificuldade de implementar a arma de aviação. E isso foi se desenvolvendo lá fora. E quando chega a Segunda Guerra Mundial, a aviação ganha uma nova proporção. E aí há um entendimento de que não dá para ficar fora desse avanço. Então é aí que as coisas começam a acontecer, que é quando também Casimiro Montenegro, que estava na Força Aérea, tem a ideia da criação do ITA e do CTA. Rui, a gente sabe que a Embraer, pelo menos eu sinto isso, é amada pela cidade, pelos seus colaboradores, ex-colaboradores principalmente também. E eu queria saber, assim, na sua visão, o que fez da empresa ser uma das mais respeitadas no mundo e ter esse sucesso? O que você sente no processo de criação da empresa é que a cultura que ainda existe hoje, não na mesma escala daquele tempo, ela ainda existe na empresa. E é alguma coisa que eu acho que quem está na empresa não deveria perder. Porque essas pessoas, elas eram idealistas. A gente está falando do Zíris Silva, do Casimiro Montenegro Filho, criador do ITA e do CTA, e do Paulo Vitor da Silva, que foi comandante do CTA, na época em que o seu Zíris estava com o início do projeto do Bandeirante. Essas pessoas eram idealistas. Elas tinham uma visão de país, de desenvolver o país. E eles acreditavam na capacidade das pessoas, dos brasileiros, em fazer isso. A gente tem uma cultura predominante, até hoje ela era muito forte naquela época, de que o que é bom e está lá fora, se a gente tem dinheiro, a gente compra. E eles entenderam que a gente não poderia fazer isso. A gente teria que desenvolver aqui, para a gente ter independência tecnológica, para que a gente tivesse gente qualificada, né? E a gente vê isso hoje, né, na qualificação desses profissionais que trabalham na indústria aeronáutica, aeroespacial. Então, eu acho que esse valor que eles construíram, da construção de um projeto que daria ao país algo que ele não tinha, mas que esses visionários entenderam que nós éramos capazes de fazer, eu acho que esse é o principal fator que faz as primeiras gerações de funcionários da Embraer
carregar tanto esse orgulho. Quando você fala com esse pessoal que entrou na Embraer lá no início, na década de 70, eles têm um orgulho daquela empresa que você não vê normalmente. E eu acho que isso está muito na cultura que foi colocada ali, principalmente pelo seu Osiris, mas que ele herda de todos que vieram antes. Agora, Rui, quem quiser, né, conhecer um pouquinho mais dessa história, ler o livro, como faz? Bom, esse livro ele foi produzido através da Lei de Incentivo Fiscal por meio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então, essa primeira edição ela não está sendo vendida. Está com mais ou menos 60% a 70% da tiragem, está destinada a instituições de ensino, nas escolas públicas, bibliotecas. Tem um direcionamento para uma boa parte desses exemplares. Então, a gente deve ter sobrado para a gente por volta de 200 exemplares. A gente está fazendo alguns direcionamentos para público qualificado, para outras universidades fora aqui do Vale do Paraíba. Vai sobrar uma reservazinha. Essa reservazinha deve ficar disponível através do site do Invoz, no invoz.org. Ainda não está, mas deve ir em breve. E a gente vai distribuir alguns livros lá, depois desse direcionamento para as instituições, principalmente públicas. E aí a pessoa vai poder fazer o pedido, a gente vai encaminhar o livro de graça e a pessoa só vai pagar pela despesa do correio. O que a gente já está planejando em função dessa demanda que a gente vem percebendo aí nessas poucas semanas desde do lançamento, a gente já está pensando em fazer uma segunda edição. Aí essa segunda edição deve ser comercializada. Quero te agradecer. Nós conversamos com Rui Gonçalves Barbosa, que é jornalista e escritor e lançou recentemente o livro Saga do 14 Bis, a criação da Embraer. Muito obrigada e sucesso. Eu que agradeço, Giovana, agradeço pelo espaço, agradeço poder divulgar essa história e tornar esses 3 personagens da história brasileira, não só de São José dos Campos, um pouco mais conhecidos e reconhecidos pelo seu trabalho.